Convidamos agora para a terceira rodada de debate a presidente da mesa, Ana Paula Delmonte da Silva, advogada e diretora da Facisa. Palestrante, Dr. Antônio Mota, advogado e diretor da ESA, Pernambuco. Debatedor, Dr. Armando Tavares da Silva, ex-juiz de Direito e professor da Facisa. Bom dia a todos e a todas. É com muita satisfação, alegria que a gente cedia esse brilhante evento, né, em parceria com a ESA, com a AB Araripina, a AB de Pernambuco. Gostaria também de cumprimentar a doutora Gabriela, professora, amiga, doutora Michele Mororó, rever aqui alguns amigos advogados como Pedro Léo. É uma grande satisfação. Sejam bem-vindos, alunos da Facisa, e daremos continuidade aos temas ainda a ser tratados aqui na manhã de hoje. Vamos falar sobre o processo de conhecimento no novo CPC, através do palestrante Antônio Mota, seja bem-vindo à Facisa, e Dr. Armando Tavares da Silva, nosso professor aqui da casa. Então, eles têm muito aqui a falar. Obrigado. Bom dia. Eu vou pedir desde logo, Vênia, a vocês fazer um esclarecimento. Eu vou falar e vou ter que sair por conta do horário do voo, certo? Então, eu vou sair e torcer para chegar. Vai ser com emoção. Eu vou falar sobre alguns pontos importantes do processo de conhecimento, algumas modificações significativas do novo código, a partir das normas fundamentais, ok? A partir das normas fundamentais. Me parece que o Código de Processo Civil tem quatro partes que são, de fato, inovadoras, né? Do primeiro ao 12, as normas fundamentais, e diga-se de respeito que as normas fundamentais dizem respeito não só ao CPC, mas ao processo civil brasileiro. Então, aqueles 12 primeiros artigos, na verdade, na minha opinião, até o 11º, eles regem a legislação processual fora do Código também. Nós temos o artigo 190 e 191, que trata sobre os negócios jurídicos processuais, vou falar um pouco aqui também. Nós temos o 926 e o 927, que trata sobre precedentes, e aí uma pequena observação, para o CPC 2015, o precedente é norma. Vou repetir, para o CPC 2015, o precedente é norma, é uma concepção nova para a gente isso. Nós não tínhamos essa concepção. Nós sempre trabalhamos com muito mais quantidade, nos referindo à jurisprudência, do que qualidade. O que o Código pressupõe, sem abandonar o critério de jurisprudência, o conceito de jurisprudência continua ainda atualizado, é fortalecer o critério precedente. Um critério mais qualitativo do que quantitativo. Sabemos nós, sobretudo quem advoga, que você encontra jurisprudência para um lado e para o outro, né? E você não vai, a rigor, encontrar precedentes sobre a mesma matéria de um lado e para o outro. Você vai encontrar um só que vai determinar o sentido da matéria. E nós temos também o IRDR, né? IRDR, assunção de competência. Então, esses quatro elementos são fundamentais para a compreensão do novo Código. Se você quer conhecer o CPC 2015, fica atento ao primeiro ao 12, do 190, 191, 926, 927, IRDR e assunção de competência espalhados ao longo do Código. Eu vou começar tratando sobre o artigo 3º, certo? O artigo 3º. O artigo 3º do CPC 2015, incerto nas normas fundamentais, diz assim: não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito. Você já ouviu falar nisso? Né? Você pode até pensar que o Código não trouxe nada de novo. O Código apenas incorporou a Constituição. Mas, radicalmente, isso não é verdade. Radicalmente, isso não é verdade. Vejam,
nós, do direito, né, nós lemos o que não está escrito. Nós lemos o que não está escrito. Nesse caso, nem precisa ir muito além, porque está escrito. Não é cópia exata da Constituição. A Constituição fala, não se excluirá do poder judiciário. E o CPC fala da atividade jurisdicional. O que é que o CPC está tratando? O CPC está tratando de arbitragem. Em outras palavras, o CPC está dizendo que existe atividade jurisdicional fora do poder judiciário. Me parece que se encerra uma celeuma acerca da natureza da arbitragem. Nós estamos... A arbitragem não é uma novidade para a gente, né? A prática antiga, a lei antiga, e o CPC ratificou ela de forma sobremaneira. Vejam, antes da Lava Jato, o Brasil era o 5º país do mundo em arbitragem, puxado muito em razão das arbitragens da Petrobras, né? E eu pensei que com a Lava Jato, com a queda dos contratos da Petrobras, a arbitragem ia embicar, né? Ia diminuir. Semana passada eu soube que o Brasil ocupa agora a 3ª posição no mundo em arbitragem. 3ª posição no mundo em arbitragem. Em todo canto, a arbitragem é cara. Aqui no Brasil não é diferente. Mas nós podemos ter uma arbitragem adequada ao valor econômico envolvido na questão. Ela é cara no mundo todo, mas não precisa ser cara. Ela não é só feita para ser cara. Ela pode se adequar a demandas de 5, 10, 15, 20, 30 mil reais, né? Uma arbitragem hoje, parece que quem mais faz arbitragem no Brasil, quem envolve maior valor econômico, não estou falando quem faz mais em quantidade, mas quem envolve valores econômicos mais expressivos é a Brasil-Canadá. Uma arbitragem no Brasil-Canadá não custa menos que 400 mil reais. Você não leva uma demanda de 1 milhão. Né? Ou seja, não vai pagar 40% de custas. Você leva uma demanda de 10, 15 milhões. Mas existem câmaras muito boas, muito bem qualificadas no Recife, que cobram-se 1.000, 2.000, 3.000. Os advogados parece que não atentaram para isso ainda. Né? Vejam, a última arbitragem que eu participei foi em São Paulo. Né? Eu participei como advogado. Eu iniciei em dezembro, primeiro dia útil de dezembro, e encerrei no último dia útil de fevereiro. Em fevereiro, eu comecei em dezembro, em fevereiro eu tinha o trânsito em julgado do processo de conhecimento. Isso é maravilhoso. Isso é, para a gente, inconcebível. Como eu ganhei, eu fiquei feliz. Não vai ter perdido, é sentar e chorar, que não tem jeito. Né? Decidiu, está decidido. Pé e bola. Não tem o que fazer. Mas o artigo 3º não fala só sobre a arbitragem, né? Fala sobre mediação e conciliação também. Existe uma defasagem, uma necessidade premente de formação de mediadores e conciliadores no Brasil, né? E eu estou olhando para esses potenciais profissionais. Eu estou olhando para vocês. Quem tiver interesse na área, saiba que existe um mercado, esse mercado é crescente e você precisa se qualificar, né? Mediar e conciliar é muito mais importante, precisa técnica, precisa estudo, né? O magistrado, ele aprendeu a decidir, não a mediar e conciliar, né? É muito diferente. Vejam, veja que há 2 meses eu fiz uma audiência de conciliação, de acordo com o seguinte contexto. Eu sentei, já vinha conversando com a advogada da outra parte, uma advogada muito competente, e sentamos à mesa e demos boa tarde. O juiz, cabeça baixa estava e cabeça baixa ele ficou. Ele não olhou para a gente e não deu boa tarde. Eu continuei a conversar com a advogada e dissemos assim: vamos suspender por 30 dias. Acho que a gente, se pegar um avião no Rio de Janeiro, a gente chega lá e conversa e resolve isso. Ela, tudo bem, doutor. Eu concordo, suspender por 30 dias. Ele disse assim, suspenso por 30 dias. Se levantou e saiu. Veja, ele não está preparado, não é para conciliar, ele não está preparado para lidar com gente, ele não gosta de gente. Ele não olha no olho, né?
ele não responde boa tarde, ele não se comunica. Né? E mediar e conciliar é muito diferente disso. Né? Vejam, qual é a diferença de mediação e conciliação? Qual é esse modelo que está incerto no artigo 3º? O artigo 3º incorporou o processo civil brasileiro chamado modelo multiportas. Essa é uma concepção de um professor de Harvard. O Brasil não inventou, não, copiou e colou. Né? Inseriu no nosso sistema esse modelo. O que é o modelo multiportas? Multi, muitas portas. Nós sempre ouvimos falar que mediação e conciliação eram meios alternativos de conciliação. Confere. Sempre ouvi falar isso. Não é mais. Não são mais meios alternativos, são meios prioritários. A atividade jurisdicional é uma porta, a mediação é outra porta, a arbitragem é outra porta e a conciliação é outra porta. São 4 portas. O dever do magistrado e das partes, sobretudo do advogado, é conduzir o seu cliente para a porta certa. Para a primeira, segunda, terceira ou quarta porta. E você precisa, logicamente, conhecer qual a função, qual a atribuição de cada porta. Então, não existe porta mais importante. As portas estão paralelas. A parte tem o direito de que sua demanda seja solucionada batendo na porta certa. Batendo na porta certa. Qual é a diferença entre mediação e conciliação? Vejam. Eu vou contar uma história, não é minha, estou reproduzindo, que pode ilustrar isso. Né? João e Pedro são irmãos. Certo? Eles estão lá brigando por uma laranja. Uma laranja. Chega o pai e diz assim, quem viu primeiro a laranja? Aí João diz, foi eu. Aí Pedro disse, de fato foi ele. Aí o pai pega a laranja e dá a João. Certo? O pai foi o juiz, ou o árbitro. Ele escutou, utilizou uma regra, quem viu primeiro, entregou o bem a uma das partes. Então o pai foi o juiz ou o árbitro. Semana seguinte, João e Pedro estão brigando por conta de outra laranja. Chega a mãe, muito mais sábia, né, muito mais inteligente emocionalmente que o pai, e diz assim, João, olhe para mim, vale a pena brigar com Pedro por conta dessa laranja? Pedro, essa laranja é de fato importante para você ou você quer só magoar seu irmão? Por que vocês estão brigando? Vocês estão repetindo uma briga não resolvida? Ou vocês estão, de fato, essa laranja é de fato importante a justificar isso? Nesse caso, a mãe, ela foi a mediadora. Ela não apresentou solução, ela utilizou um método chamado socrático, ela fez perguntas às partes para que elas cheguem à conclusão. Na mediação, não se aponta caminhos. Na mediação, faz com que as partes cheguem à conclusão. Certo? Terceira semana, João e Pedro brigando por conta da terceira laranja. Chega a madrinha, né, tão inteligente quanto a mãe. Diz assim, gente, vamos brigar por conta de uma laranja, né? Vamos resolver esse negócio aqui. Vamos fazer o seguinte, me dá uma faca, pá, metade para um, metade para outro. Está resolvido, vocês concordam? Concordam. A madrinha foi a conciliadora. Ela propôs uma solução e as partes aceitaram. Qual foi a solução proposta? Dividir ao meio. E as partes aceitaram. Quando é que eu uso uma e quando é que eu uso outra? Você precisa, requisita inicial no CPC, você apontar se você quer mediar, se você quer conciliar. E para você apontar mediação e conciliação, você precisa conhecer a distinção. É o seguinte, na mediação, você utiliza a mediação quando a relação jurídica é contínua. Após a demanda, a relação das partes continuará. Ou seja, a mediação é perfeita para a família, é perfeita para relações societárias que não se extinguiram. Agora, se você está tratando de um acidente de veículo, por exemplo, de uma indenização, um caso capitular único, você não precisa da mediação, você não precisa investigar passado, você não precisa indagar as partes. Você vai apenas tratar de pragmatismo. Olha, você reconhece que deve? Sim, devo. Você reconhece que deve 100 mil? Sim, ok, devo 100 mil. Vamos facilitar esse pagamento? Vamos pagar 10 de 10? Vamos ajudar aqui a ter essa solução? É isso. Então, nós não podemos mais pensar que a atividade jurisdicional
ela se esgota na decisão do juiz. Ela, na mesma intensidade que ela serve para decidir, ela serve para orientar a solução adequada. Em alguns casos, a caneta firme do juiz será absolutamente necessária. Em alguns casos. Não esqueçam que eu tenho direito à porta correta. É possível que a porta correta seja a solução do juiz. Eu não a solução sentencial. Eu só não acredito que todos esses processos que tramitam no Poder Judiciário dependam da única e exclusiva solução do juiz. A grande maioria dessas demandas, me parece, elas são passíveis de conciliação, são passíveis de mediação e, sobretudo, de arbitragem. Né? Um outro tema, uma outra questão importante também. Doutora, regule meu tempo, viu? Fique à vontade, tá bom? Obrigado. Uma outra questão importante é o contraditório substancial. Vejam, o contraditório não é algo novo para a gente. É um conceito usual. O que é novo, o que o Código traz de novo, é o contraditório substancial, que é muito diferente do contraditório formal. Nós fomos formados sob a perspectiva, sob a prática do contraditório formal. Nós nunca vivemos o contraditório substancial. O que é contraditório formal e substancial? No contraditório formal, o juiz escuta para ele evitar a nulidade. Ele dá a oportunidade para falar com a sentença feita. A sentença já está feita no computador, ele diz, fale a parte, você vai falar, vai juntar, ele não vai nem ler a petição e passa a sentença já pronta. Essa é a realidade do Poder Judiciário. O juiz faz de conta que ele escuta. Faz de conta que ele escuta. Eu vou pedir licença para vocês e domesticar um exemplo da minha família. Eu sou casado com Carla, pai de 3 filhos. Né? E Carla, uma época, disse assim para mim, Antônio, vamos fazer a festa dos meninos, né, dos gêmeos. Aí eu disse, olha, não adianta eu dizer nada, você já decidiu. Você já perguntou aos meninos, Vitor e Guerra, vamos fazer festa? Vocês querem de quê? Né? Ou seja, a minha resposta não tinha a menor possibilidade de mudar de ideia. Se eu dissesse, não vamos, não ia adiantar nada, a festa ia acontecer. Se eu dissesse, vamos, ela, opa, que bom. Mas, né, se eu dissesse, não vou, não concordo, não ia adiantar nada. Ela ia fazer a festa como de fato fez, só me coube pagar. Né? Só me coube pagar. Ela, inclusive, perguntou aos meninos, vamos fazer festa? Eles disseram, poxa, mãe, que massa. Vamos. Então, ela me consultou formalmente só. Antônio, fala aí sobre a festa. O que eu dissesse, ela diria, festa vai se realizar. Então, essa é a relação que o juiz tem com você. Ele escuta você, mas não lhe dá ouvido. Ele finge que ele escuta. No contraditório substancial, você tem direito a influenciar o juiz. Acontece que a gente tem, por conta desse contexto político todo, né, a concepção de que influenciar o juiz é algo ruim, né, é algo maléfico, é algo apto a contagiar o juiz. E não é isso. Você tem o direito a, de fato, dialogar com o juiz. O juiz, antes de decidir, deve de verdade lhe ouvir. Esse é o contraditório que emana do atual, do vigente modelo de processo que o CPC instituiu. Vejam, um outro exemplo também que eu vivi com relação a essa questão do contraditório substancial. Eu distribuí uma demanda numa sexta-feira à tarde. Veja, o cliente me procurou na sexta, às 11 horas da manhã. Eu não almocei, preparei uma ação possessória. 2 horas da tarde eu distribuí. Era uma questão, de fato, muito urgente. Envolvia aquela questão lá do Caio José Estelita, uma confusão danada. E eu precisava da liminar na sexta-feira. A Prefeitura do Recife propôs a mesma demanda. Eu para uma vara civil e a Prefeitura para uma vara de fazenda pública. O objetivo das duas demandas era o mesmo. Eu distribuí a demanda, o diretor do fórum, sensível à questão, e distribuiu, me ajudou, fez a conclusão logo, e disse, está lá na vara tal. Eu fui lá.
Aí cheguei lá, a assessora disse, eu acho difícil ele apreciar isso hoje. Eu disse, olha, não é uma questão peculiar, é importante, precisa eliminar hoje. Ela disse, vou ver o que eu faço. Ela entrou, uma vara pequena, eu sem querer escutei a conversa. Eles dialogaram alto, tinha lá uma parede, mas enfim, eu ouvi. Ela disse assim, doutor, tem um advogado todo nervosinho aí, querendo me eliminar para agora. Aí ele disse, trata-se de quê? É uma medida possessória, mas eu acho que ele pediu errado. Ele devia ter vindo com uma cautelar. Aí, abre aspas, para fazer um aposto. É frustrante mais você dominar uma matéria, você conhecer, você estudar, fazer a coisa com segurança, encontrar alguém que não sabe. É muito frustrante para o advogado isso. Porque as ações possessórias são institutos centenários no direito brasileiro. Centenários. Desde que se entendeu a ação, conceito de ação, já existia o conceito de ação possessória. Então, eu não inventei nada. Sabe aquele direito cara crachá? Uma coisa óbvia? Enfim. Aí ele disse o seguinte, negue, ele não leu, né? Ele disse assim, negue e libere 17,50 por aí. 17,50. Aí eu escutei, fiquei ligado, né? Não sabia do que estava acontecendo. Eu não dialoguei com ele porque eu confundi. Eu não sabia quem ele era um juiz substituto. E ele saiu da vara e eu não reconheci. Então eu não falei com ele. Dito feito, 17,50 ela me deu a decisão. A prefeitura do Recife conseguiu eliminar, mas nesse dia eu fui bater na casa do presidente do tribunal para conseguir tentar a suspensão. Mas enfim, a prefeitura conseguiu eliminar e ficou ok. Depois, eu estava dando um curso, estava dando uma palestra para juízes, lá da primeira instância, terceira instância. Aí, eu o reconheci. Né? Logicamente, não falaria nada, nem falei nunca. Aí comecei a falar sobre possessórias. Aí ele disse, professor, tem um exemplo aqui. Veja, uma vez chegou um advogado todo nervosinho lá, numa sexta-feira, querendo me eliminar para urgente, assim, me eliminar logo, mas ele errou feio, era para ter vindo com uma cautelar. Aí eu disse, caramba. Eu disse, olha, o senhor dialogou com o advogado? Ele disse, não. Ele queria muito ter dialogado com o senhor. Aí ele percebeu um pouco a situação, né? Eu falei sobre a diferença da cautelar e da possessória, não pessoalizei, mas no intervalo ele veio conversar comigo e disse, você conhece o advogado? Eu disse, conheço, era eu. Era eu. Eu disse, olha, se eu tivesse me ouvido, teria sido tudo muito diferente. O senhor ouviu sua assessora, que não domina a matéria, mas não me ouviu. Se o senhor tivesse ou lido a petição, ou simplesmente me dado 5 minutos de prosa, tinha sido tudo muito diferente. O senhor teria dado uma liminar necessária e legítima, e pertinente. Ele foi humilde e reconheceu que errou. Ele foi humilde e reconheceu que errou. Por outro lado, o que foi que ele me disse? Antônio, são 14 mil processos numa vara. Eu disse, eu entendo. Sim, não justifico, mas entendo. Né? Então, esse é o contraditório que o CPC institui. Doutor, como é que eu estou? Eu vou encerrar, tá? Está pertinho? Então, para concluir, eu vou trazer um terceiro elemento muito importante, que são os negócios jurídicos processuais. É o 190 e 191. Vejam, nós sempre tivemos liberdade para realizar os atos jurídicos como quisemos, menos os atos processuais. Eu posso regular tudo. Eu posso regular, menos que a lei determine uma forma específica, né? Eu posso tratar sobre o que eu quiser. Eu posso comprar esse conjunto de cadeiras aqui da forma que eu quiser, com um contrato escrito, com um contrato ir no cartório, no contrato verbal. Eu tenho liberdade com relação à forma. Mas nunca tivemos com relação à forma do procedimento. Essa liberdade nunca foi dada. Com o 190 e 191, isso acabou. Eu posso regular o procedimento. Eu posso acordar com o advogado da outra parte e dizer o seguinte, o prazo para a resposta é 15 dias, mas nesse caso vamos fazer 20? Vamos fazer 30?
Acorda. Vamos fazer o seguinte. Da decisão do juiz não cabe recurso. Vamos transformar a primeira instância em atividade arbitral. O que o juiz decidir, está decidido, não cabe recurso. Vamos dizer o seguinte, vamos instituir necessariamente réplica e tréplica. Vamos dizer o seguinte, não haverá réplica e tréplica. Vamos dizer o seguinte, se você quiser trazer perícia, não vamos perder tempo em fazer perícia não, a gente já traz feita. A gente elege a Deloitte, por exemplo. A Deloitte faz a perícia, a gente só faz juntar os autos. Pela primeira vez, eu tenho liberdade sobre o procedimento. Agora eu preciso negociar. É preciso que se realize um negócio jurídico. Existem negócios jurídicos unilaterais? Sim, existem. No momento que eu desisto de um recurso, eu realizo um negócio jurídico unilateral, com efeitos no processo. Mas o que importa são os negócios jurídicos bilaterais, aqueles realizados entre os advogados das partes adversas. Parece que a advocacia ainda não atentou para isso, não atentou para essa potencialidade que os negócios jurídicos processuais concedem às partes. Eu tenho tentado ao máximo integrar nos contratos, pactuar com as partes, com o advogado da outra parte, cláusulas que vão ser úteis para mim e para ele. Para mim e para ele. O que é que eu posso negociar? O que é que eu posso negociar sobre o procedimento? Eu vou utilizar um método ao contrário. Eu vou identificar o que eu não posso e, por exclusão, você pode o resto. Certo? Você não pode tratar sobre competência absoluta. Você não pode dizer o seguinte, nossa demanda tramitaria numa vara de família. Mas vamos apresentar para um juiz do trabalho, lá é muito mais célere, muito mais rápido. Eu não posso pactuar sobre competência absoluta. Não posso. Eu posso sim sobre competência relativa, sobre competência territorial. Essa eu posso. Eu não posso tratar sobre direitos processuais fundamentais. Eu não posso dizer o seguinte, não haverá contraditório. Eu não posso dizer o seguinte, nunca, em nenhuma circunstância, haverá, nesse caso, devido processo legal. Eu não posso fazer. Por exclusão, eu posso o resto. Por outro lado, você precisa ter razoabilidade. Quanto mais razoável você for, mais você afasta o juiz de ter que interferir no seu negócio jurídico processual. Se você estipula que o prazo para a resposta não é mais 15 e sim 30, é razoável. Mas se eu digo que em vez de 15 é 120, aí você está pedindo para o juiz, venha cá e controle o negócio. O negócio jurídico processual não precisa de homologação por parte do juiz. Você faz. Existe um outro que precisa, que é a calendarização, em que o juiz é partícipe, em que eu chamo o juiz para participar, para calendarizar comigo. E, logicamente, a magistratura tem posições muito diversas com relação a isso. Logo quando a calendarização veio, e o que é calendarizar? Eu sento com o juiz e digo assim, nós estabelecemos um calendário para todo o processo. Eu, desde logo, estabeleço com o juiz, e o juiz pode anuir ou não, todos os atos do processo, do primeiro ao último. O juiz olha para você e diz quando o processo estará concluído para a sentença. Ele não pode dizer a data da sentença, porque a ordem cronológica não pode ferir, o negócio jurídico processual não pode ferir a ordem cronológica do artigo 12. Então, ele poderá dizer para você, se ele quiser, todas as datas. Qual é a vantagem para a vara e para o juiz? Para o juiz é o seguinte, ele só pega no processo em dois momentos. No momento em que ele calendariza e no momento que ele vai sentenciar. Todo o resto flui sem impulsionamento do juiz e com uma intimação única. Para a vara tem essa vantagem. A vara só produz uma intimação de todos os atos do processo. O juiz é obrigado a calendarizar? Não. Ele pode impor a calendarização às partes? Não. É um negócio jurídico. As partes precisam anuir. As partes precisam anuir. E quando eu perguntei para o juiz, a primeira pergunta foi, Excelência, vai calendarizar? Eu gostaria de calendarizar. Ele, o quê? Não, o que é isso?
Não sei, não gostei. Para o segundo, não vou. Eu sei o que é, mas não vou. O terceiro, vou. Eu quero. Para mim é bom. O primeiro magistrado que eu conversei mesmo sobre calendarização foi um Eduardo Zé da Costa, que é juiz federal em Ribeirão Preto, São Paulo, que é um expoente, para mim, um dos caras mais inteligentes. Pena que ele escreve pouco, mas ele é um exponencial do direito brasileiro. Ele disse assim: Antônio, eu vou, e quem não gostar, e quem não fizer, eu não vou gostar. Já deu uma impulsionada, né? Eu tinha muito mais a falar, mas eu estou com hora, e eu agradeço a atenção de vocês. Para mim foi um privilégio estar aqui. Eu mais do que gostei da cidade, a cidade é maravilhosa, sobretudo por conta de vocês, né? Mais importante que a cidade são as pessoas. E muito obrigado pela atenção, e peço desculpa novamente a vocês. Vou entregar o microfone e sair, porque senão vou perder meu voo. Obrigado. Queria chamar a doutora Gabriela para entregar a placa ao palestrante e o certificado, porque ele vai precisar ir embora. Passo a palavra agora para o doutor Armando, e o senhor tem 15 minutos. Bom dia a todos. Eu desejo tecer apenas algumas considerações sobre o novo Código de Processo Civil, que ele segue a tendência dos códigos da legislação processual civil de diminuir a burocracia e possibilitar o agilizamento do processo. Se nós fizermos um comparativo, no Código de Processo Civil de 1939, tinha até, nas ações cíveis, o libelo. O libelo é aquela figura que existia no Código de Processo Penal para os crimes de competência do júri. Tem o libelo, crime acusatório, aquele negócio, que também já caiu, nem tem mais isso. É uma velharia que não interessava a ninguém. Então, desapareceu no Código de 73, e o Código agora de 2015 tem trazido grandes inovações, principalmente no referente às partes se conciliarem, darem novos andamentos ao processo. Procurou-se reduzir aqueles processos em apenso ao processo principal, como é o caso do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. A sentença, o cumprimento da sentença, também, que era feito num processo separado, agora é feito dentro do mesmo processo. Tem um aspecto prático também, que a maioria dos profissionais do direito parece que não tem atentado ainda, é que nas ações em que o poder público, principalmente nas execuções fiscais, o juiz, se o devedor, principalmente o devedor de tributos, ganha a ação, ou ela é arquivada, extinta por prescrição, o juiz deve fixar os honorários. Os honorários têm uma gradação que vão de 8% a 20%, dependendo do valor da causa. Então, na maioria das vezes, as execuções fiscais, as varas estão cheias e o juiz não consegue dar andamento prioritário a eles, até porque não tem razão disso. Então, normalmente, a parte
concede, o seu advogado requer a decretação da prescrição e o que é que acontece? O juiz dá a sentença e se esquece de colocar na parte dispositiva da sentença a condenação dos honorários advocatícios ao ente estatal, ao exequente, baseado ainda na Lei 6.830/80. Hoje, com as mudanças advindas do Código de Processo, a parte sucumbente é obrigada a pagar honorários, mesmo que seja o Estado, quer dizer, o município, o Estado ou a União, ou suas autarquias. Então, nesse artigo, se eu não me engano é 485, eu não me lembro o artigo, mas eu me lembro do inciso. No inciso 18, diz que, se o juiz não fixar os honorários, na sentença, se é o Estado, o ente público foi sucumbente, quer dizer, perdeu a demanda, ele pode entrar com uma ação própria para cobrar esses honorários, para que o juiz fixe os honorários e ele os execute. O aspecto prático é o qual? Que, muitas vezes, quer dizer, as ações são arquivadas, a parte gastou com o advogado para requerer a prescrição ou outro incidente qualquer, por exemplo, o redirecionamento da execução para os sócios da empresa de responsabilidade limitada, e a parte não vê nada, nem o seu advogado, porque os honorários são do advogado. Então, ele, por desatenção, por não ter olhado direito, está um inciso lá no meio dos outros parados, ele perdeu de ganhar esses honorários. Se os honorários forem abaixo de 40 salários mínimos, o juiz já expede a RPV, a requisição de pequeno valor, para que seja pago dentro daquele prazo mínimo, sem maiores formalidades. Se for num valor maior do que isso, vai para o precatório, para o presidente da Corte, do Tribunal Estadual ou Federal, expedir o precatório para que a entidade pública faça o pagamento. O único caso em que não cabe é se o juiz, de motu próprio, sem ninguém requerer, observar e decretar a prescrição. Porque aí o advogado não funcionou, não tem direito a nada. Tem também a Fazenda Pública, os prazos foram reduzidos de contestação à metade, que era o prazo era quádruplo, de 60 dias, agora é de 30. Então, os processos, o artigo 14 do novo Código diz que todos os processos cíveis em andamento deverão se adaptar já ao novo Código, no que for possível. Tem uma dúvida um pouquinho sobre a ação de uso capião. É uma ação que tem largo uso, estava entre os procedimentos especiais do Código de 73, nos artigos 941 a 945, e o novo Código o retirou, não existe mais. Ou melhor, não tem uma seção própria para a ação de uso capião, mas ela continua a existir. Ele faz lá de soslaio, de relance, faz uma pequena remissão a uso capião. Lembre-se, uso capião é feminino. Às vezes até o juiz a gente se esquece, diz o uso capião, mas é a uso capião. Então, outras ações também deixaram de existir, mas continuam ou pela legislação extravagante ou pelo uso, quer dizer, pela tradição, como é o caso da chamada ação ad perpetuum rei memoria, que voltando para a linguagem comum, é a chamada ação de produção antecipada de provas. Ela continua a existir, inclusive para garantir um direito substantivo previsto no Código Civil. Houve inovações também nos embargos de retenção por benfeitorias. Quando você está na iminência de perder um bem, e você fez benfeitorias e fez acessões nesse bem, e você tem o direito de reter o bem até que a outra parte vencedora lhe pague o que você gastou, senão seria o enriquecimento sem causa
do vencedor da ação. Então, tem uma série de mudanças. Se alguém for entrar com a ação dessas, primeiro, no caso de ação de despejo, primeiro, leia direito para não perder a ação só por inobservância de formalidades essenciais. Então, em princípio, eram essas as considerações que eu queria trazer sobre esse ponto. Muito obrigado. Obrigada, professor Armando e a Antônio Mota, que já teve que se retirar. E vamos dar início à próxima mesa.